E aí, olha que bonito o louvor que nós louvamos aqui. Nossa, muito obrigado. Fazia tempo que eu não escutava esse louvor. Povo de Deus, agora somos povo de Deus. Raça eleita, ou a nação santa. Povo de propriedade. Então, quando ele morreu naquela cruz, ali morreu a raça adâmica. Por isso que ele foi o último Adão. Ali acabou a raça adâmica. Quando ele é ressuscitado dentre os mortos. Só que, peraí, antes de ser ressuscitado, vamos lembrar de uma coisa. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Aí tá bom. Fomos, pois, sepultados com ele. Esse é o mais importante. Fomos, pois, sepultados com ele. E Colossenses 2,12 também diz a mesma coisa. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Me permitam. Aleluia! De novo. Tá bem claro para mim, para você, e essa realidade deve trazer alegria para nós. Eu fui crucificado, eu morri com Cristo, eu fui sepultado com Cristo e fui ressuscitado com ele. Tá aí escrito. Igualmente fostes ressuscitados com ele. É Deus quem diz. Agora, é claro que isso não faz efeito nenhum se o Espírito Santo não convencer e revelar. Por isso que o Espírito foi dado a ele o revelar, a convencer. E eu entendo isso como aquilo que vem do trono da graça sobre um ser humano quando busca Deus. Deus dá a ele fé. Fé é a certeza. Fé é uma forma tremenda, divina, de fazer com que o ser humano creia de uma vez por todas, sem que ele jamais possa retroceder. Isso é fé. Quando nós somos selados com o Espírito Santo, acabou, meu amado. Uma vez na minha mão? Vou falar de novo. Uma vez na minha mão? O ânimo. Ninguém arrebata. Você devia dar um pulo de alegria. Falou, que segurança. Jesus falou que uma vez na mão dele, ninguém arrebata. O maligno não lhe toca mais. Porque você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Lá em Tito, capítulo 2, verso 14, fala que nós somos povo especial. Especial. Vamos ver se é isso. O qual, a si mesmo, se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Exclusivamente seu. Outra vez, falar um povo especial. Exclusivamente dele. Nós somos dele. Vós sois dele em Cristo Jesus. Todo aquele que nasceu de novo, que creu, que morreu com Jesus e foi ressuscitado com ele, agora é dele. Agora é dele. Nós somos raça eleita. Nós somos sacerdócio real. Nós somos a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Meus amados, isso é pouco ou é muito? Isso é muitíssimo, não é muito? Isso é motivo da gente dar glórias a Deus todos os dias. É motivo da gente estar aqui reunidos hoje, dando a Ele glórias. Falou, Senhor, muito obrigado. Eu não posso esquecer isso. Nós não podemos esquecer isso. Entendem por que a ceia? Para que é o ritual da ceia? Qual que é o objetivo da ceia? Lembrar. É para não esquecer. Faça isto em memória de mim, para vocês jamais perderem o foco. A igreja de Corinto estava perdendo o foco lá. O apóstolo Paulo veio, olha, o que vocês estão fazendo aqui não está legal. Vocês estão perdendo o fio da meada. E em nome de Jesus, aqui nós vamos orar uns pelos outros. Orar pelo pastor. Nós temos que orar uns pelos outros, porque o nosso trabalho qual é? Trabalhar não pela comida que perece, mas para aquela que subsiste para a vida eterna. Meus amados, sabe qual que é o nosso trabalho? Acima de qualquer coisa. Pensa nisto. Se nós pudermos elevar nosso pensamento para qual é o objetivo nosso como igreja. Nosso objetivo como igreja é ajuntar tesouros no céu. Não foi isso que Jesus falou? Não ajunte tesouros na terra, mas ajuntar tesouros no céu. Sabe por que me chama a atenção? Lá em Hebreus capítulo 10, verso 25. E se a gente puder ler? Porque a versão normal... Lê para mim. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vede que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar. Aí a outra versão, que é King James, eu não sei se você tem aí, mas fala, não deixemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Congregar significa se reunir como igreja. Olha, pastor, mas a tradição, eu sei que a palavra assusta, eu sei que a tua palavra não é algo que é bem sonoro para nós, porque a tradição, ela realmente impede as pessoas, mas tem uma tradição que é santa. A tradição que nós temos aqui de pregar o novo nascimento. A tradição é você manter firme, constante, abundantemente a pregação da sã doutrina. Essa é a boa tradição. A má tradição é aquela que vem dos costumes dos homens. Agora, aquilo que vem da palavra, mantenhamos a tradição de estarmos sempre com a palavra aberta e expondo a palavra. A palavra que tem que ser exposta aqui. Porque imagina quando você chegou aqui. Como foi quando você chegou? Você consegue lembrar do dia que você chegou aqui para começar a ouvir essa mensagem? Você já imaginou se não tivesse mostrado o texto, se não tivesse falado que Cristo nos atraiu no corpo dele? Como é que seria? Como crerão se não há quem pregue? E aí então nós temos que continuar firmes, abundantes no novo nascimento, para que a igreja cresça.
Eu tenho certeza que vocês estão trabalhando aqui para isso. Qual que é o trabalho que nós temos? O trabalho de todos nós. E aí eu queria perguntar a você, qual que é a tua função aqui? Qual é a tua função na igreja, no corpo de Cristo? Aonde todos nós somos chamados para ser membros do corpo. Qual que é a função sua? Nós falamos disso há algum tempo lá em Gravinhos e foi muito gostoso e muito precioso para todos nós. Existem funções que são de todos nós aqui. Quer ver uma que nós estamos colocando em prática já há algum tempo lá? Quando nós estamos aqui, tem algum visitante aqui hoje? Não, né? Mas imagina que tivesse algum visitante aqui hoje. Primeiro, é maravilhoso para o visitante poder ser recebido por pessoas. Imagina se não tivessem pessoas aqui, então não deixe de congregar. Eu sempre lembro de uma coisa. Não é mais sobre a gente, gente. Eu não venho à igreja por causa de vocês, vocês não vêm aqui por causa de ninguém, porque isso pode até pesar, mas não deve ser assim. A gente deve vir pelo outro, por aquele que o Senhor vai trazer. Para a gente poder chegar aqui e dizer, seja bem-vindo, que bom que você está aqui. Porque não é assim que vai acontecer. Se uma pessoa é alcançada pela graça, Tiago, onde é que ele vai ter a rotina da vida dele? E rotina não, vamos lembrar que não é rotina, né? Mas onde é que ele vai desprender bastante tempo da vida dele? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam união. Ele vai aprender que isso aqui vai ser boa parte da vida dele. Ô Dito, quanto tempo você está aqui? Então é bastante tempo que a gente está aqui. E aonde que você vai estar nos próximos 25, se Deus assim quiser, na tua vida? Eu estarei aqui. Eu vou estar lá em Gravinhos ou aonde quer que a igreja esteja reunida. Porque eu não consigo me ver fora disso. Vocês conseguem se ver fora dessa realidade? Por isso que a gente tem que ter prazer, né? É prazeroso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje é dia de culto. E aí quando a gente leva o nosso pensamento, não é juntar tesouros do céu. Então eu vou lá. Eu vou lá porque nós vamos receber aqueles que vão chegar. Acolhê-los como a Cristo. Como Cristo mesmo acolhendo essas pessoas. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhas amor uns para com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Mas fomos chamados para a gente viver uma coisa extraordinária. A vida em Cristo, ela é extraordinária. A vida em Cristo, viver em Cristo Jesus e viver debaixo da graça é algo extraordinário. Eu gostaria que você não perdesse o fio da meada. Como o próprio Jesus teve que escrever para aquela igreja dizendo, olha, vocês perderam o primeiro amor. Vocês deixaram de que aquilo fosse extraordinário, cair na rotina. E eu acredito que aqui não tem rotina. E se tiver, nós vamos mexer aí para não ter rotina. A rotina é aquela coisa que a gente vai fazendo automático, não. Culto é culto. Culto é sagrado. Culto é bênção. Culto é algo tremendo. Louvar a Deus juntos é algo tremendo. E eu rogo para que Deus vá despertando cada vez mais. Para que a gente não tenha apenas no dia de ceia, que eu acredito que deva ser uma coisa comum em todos os lugares, que o dia de ceia é o dia que vem o maior número de membros. Ou eu estou enganado? Lá nós temos, graças a Deus, os cultos têm sido cada vez mais com os irmãos presentes. Menos durante a semana, durante a semana dá uma quebrada aí. Mas nós precisamos fazer isto, ó. Motivemo-nos uns aos outros. Não é isso que está escrito no texto? É ou não é? Lá, pelo menos na King James, capítulo 10, verso 25, ele vai falar assim, ó. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros. Ainda mais quando vês que aquele dia está chegando. Olha o dia lá, como é que está escrito, ó. É o grande dia. Já se passaram 2.000 anos, imagina como é que deve estar próximo então, né? E como é que nós motivamos uns aos outros? Como que eu posso motivar o meu irmão? Essa é uma pergunta válida, não é? Como que eu motivo o meu irmão, que eu posso motivá-lo para que ele possa, então, estar sempre reunido como igreja, congregando? Como é que eu posso motivar meu irmão? Tem uma forma muito clara. É você estar presente. Essa é a forma que mais motiva ele. É dele saber que, opa, eu sei que a Ana, onde é que ela está na quarta-feira, 8 da noite? Ah, ela está lá na igreja. Eu sei que o Thiago está lá na igreja. Domingo, 9 da manhã, eles estão todos lá. Às 19 horas, eles estão lá. Por quê? Porque eles têm isso de uma forma normal, comum, satisfatória, gostosa, prazerosa. Porque eu aprendi que Deus me deu um mandamento só. Qual foi o mandamento que Jesus nos deu? Ele deu um novo. Meu amado, esse mandamento não está na Torá. Esse mandamento não foi escrito com o dedo de Deus na pedra. Esse mandamento não está na lei. Esse é um novo mandamento. Qual foi o mandamento que ele deu? Que a gente se ame. Deus derramou o amor dele em nós. Deus é amor, ele está em nós. Agora, como é que eu coloco isso em prática? Amor é Deus, é uma pessoa. Amar é Deus amando, é Deus cuidando, é Deus fazendo. Ele não está em mim, não está em você? Como é que eu demonstro amor por alguém?
Uma forma de eu demonstrar amor é querer ficar perto dela. É querer conviver com ela. Ou não é assim? A gente não tem, e é normal, tá? Tá tudo bem. Mas a gente não tem círculos de pessoas mais chegadas pra nós, que a gente tem mais, né? E por quê? Porque a gente realmente acaba tendo mais, ser mais gostoso ali. Mas a gente tem que elevar o nosso pensamento pra saber que toda igreja deve ser assim. Nós devemos ser do cuidado. Olha como é que é gostoso. A gente não perde, né? A gente se alegra quando um se alegra, a gente chora quando um chora. Porque a gente convive, a gente vive junto. O texto do Salmo 133, verso 1, ó quão bom e quão suave é que os irmãos estejam unidos. Não é estejam, não é esse verbo. É que os irmãos vivam. Vivam, é uma vida. Para mim, o viver é Cristo. Filipenses 1:21. Para mim, o viver é Cristo, é a minha vida. Por quê? Porque eu fui chamado em Cristo. Deus me deu uma coisa extraordinária que não tem preço, que eu não posso jamais ter condições de agradecer a Ele pelo tamanho do que Ele fez por mim. Não é nem pelo que Ele está fazendo na minha vida. O que Ele está fazendo pela minha vida aqui, me sustentando, suprindo minhas necessidades, o pão de cada dia, isso quando a gente vai comparar com o que Ele fez por nós, nos livrando da condenação eterna, não tem comparação. Não tem comparação. E é fácil de você pensar nisso. Mesmo que Deus supra as doações, e Ele vai suprir. Mesmo que Deus faça maravilhas na tua vida, Ele vai fazer. Tudo, muito mais abundantemente além. Ele vai fazer por quanto tempo? Alguns anos aqui. A vida que Ele te deu, como é que ela chama? Vida eterna. Então dá para comparar?